Bem-vindo a mais um vídeo do Pais em Sintonia e hoje tem mais um tema super interessante que tenho certeza que vai te ajudar. Então, vamos pro vídeo. Ele acorda a noite toda, não sei mais o que fazer. Clique no link da descrição e tenha noites tranquilas. A fórmula do sono para bebês espera por você. Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Olá. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, fundamental. O universo das emoções na infância. Temos aqui um guia bem completo sobre inteligência emocional e também umas reflexões ótimas de uma psicóloga infantil. Um material bem rico, né? Muito. E a ideia é tentar entender por que tudo parece assim tão intenso para os pequenos nos primeiros anos, sabe? E como a gente pode ajudar nessa construção da inteligência emocional desde cedo. É um desafio e tanto. Com certeza. E claro, isso faz parte do nosso Pais em Sintonia, né? Aquele nosso cantinho de apoio de pai para pai, de mãe para mãe, para trocar ideia, buscar força para lidar com os perrengues do dia a dia, tipo birra, dificuldade para dormir. Mas também para celebrar as coisas boas, né? Exato. Celebrar as alegrias. Bom, hoje o foco é o começo de tudo. O que são essas emoções? E por que elas vêm com essa força toda na infância? Vamos lá. Ok, vamos desembrulhar isso. A primeira coisa, então, que os materiais mostram é que criança sente com uma intensidade enorme, uma pureza muito grande. Só que falta para elas o manual, né? Falta o filtro, a capacidade de processar ainda. Isso. Daí vem um conceito que achei ótimo. Alfabetização emocional. A ideia de que a gente precisa ensinar a criança a ler o que ela está sentindo do mesmo jeito que a gente ensina a ler, tipo as palavras. Perfeito. E tem um ponto crucial que a psicóloga que você mencionou bate muito na tecla. Emoções como raiva, tristeza, medo, elas não são vilãs. Não são ruins. Elas funcionam mais como, sei lá, uma bússola interna, apontando para necessidades que talvez não estão sendo atendidas ou vistas. Uma bússola, gostei disso. O problema é que, muitas vezes, a nossa cultura meio que ensina a gente a desligar essa bússola, né? A ignorar, a reprimir, engole o choro, essas coisas. Sim, quem nunca ouviu isso? Pois é, e o que é fascinante aqui, e o Gui explica isso bem, é que tem uma base biológica para a intensidade das crianças. É o cérebro mesmo. A parte da neurociência. Exato, o córtex pré-frontal. Aquela parte do cérebro que cuida do planejamento, do controle dos impulsos, da famosa autorregulação, ele ainda está, tipo, em obras na infância, está amadurecendo. Em obras, boa imagem. Então, essa dificuldade que a criança tem de gerenciar a intensidade da reação, de não explodir, não é só teimosia. É o cérebro que ainda não está, digamos, totalmente conectado para isso. Nossa, isso muda tudo, né? Muda a forma como a gente olha para uma birra, por exemplo. Completamente. E deixa clara aquela diferença importante que o material traz. Uma coisa é sentir, e todo sentimento é válido, é humano. Outra, bem diferente, é saber o que fazer com aquilo que se sente. Exatamente. E é aí, né, que entra a tal da inteligência emocional que o Daniel Goleman popularizou tanto. Não é para sufocar a emoção, mas para ter ferramenta para lidar com ela. Isso. E os primeiros passos para construir isso, segundo o guia, são 2 pilares. Primeiro, a autoconsciência. A criança começar a identificar, claro que com a nossa ajuda, o que eu estou sentindo e por quê. Dar nome ao sentimento. E o segundo é a autorregulação, que é aquela habilidade de não ser totalmente sequestrado pela emoção, sabe? Conseguir dar uma pausa, respirar antes de reagir, coisa que, como a gente viu, o cérebro infantil ainda está aprendendo a fazer. E quem são os professores nessa escola de emoções? Somos nós, os adultos, né? Fundamentalmente. Isso mesmo para a criança, né? Especialmente no comecinho da vida. Sem dúvida. E a psicóloga traz uma reflexão forte, o jeito como nós adultos lidamos com as nossas próprias emoções. Isso ensina muito mais do que qualquer palavra, né? Exatamente. O exemplo arrasta. E aí entra uma ferramenta-chave que os 2 materiais destacam muito, a validação emocional. Validação. O que seria isso na prática? É basicamente acolher o sentimento da criança. Reconhecer que aquilo que ela está sentindo é real para ela, sem julgamento. Peça na diferença, a criança está chorando porque a torre de blocos caiu. Uma resposta invalidante seria, para de chorar por essa bobagem. Típico. Já uma resposta validante seria algo como, puxa, filho, eu tô vendo que você ficou muito frustrado porque a torre caiu.
É chato mesmo quando a gente está construindo algo e desmorona, né? Dá uma raiva. Entendi. Você nomeia e mostra que entende. Isso. E é importante dizer, validar o sentimento não é passar a mão na cabeça se tiver um mau comportamento junto, tipo jogar o bloco longe. São coisas diferentes. Validar é dizer, eu vejo você, eu entendo o que você sente. E parece que só fazer isso já ajuda. Ajuda muito. O guia até cita um dado da neurociência. O simples ato de nomear emoção, parece que você está sentindo raiva agora. Já ativa áreas do cérebro que ajudam a acalmar. É como acender uma luzinha na confusão. Que interessante. Então, para a gente amarrar esse primeiro bloco, entender que essa intensidade toda na infância tem a ver com o cérebro se desenvolvendo. Isso, o pré-frontal em obras. É diferenciar o sentir, que é sempre válido, do saber lidar com o sentimento. Fundamental. E reconhecer o nosso papel gigante como adultos de validar e ajudar a regular essas emoções. Tudo isso é a base de tudo, o alicerce. Perfeito, é o ponto de partida. Bom, entender o que são as emoções é esse primeiro passo essencial, né? Hoje a gente vai focar num ponto que, olha, apareceu bastante no material, acolher o que a criança sente. Mas sem, tipo assim, deixar passar qualquer comportamento. É um equilíbrio delicado, eu acho. É um equilíbrio chave, fundamental mesmo. O ponto central que a pesquisa e os relatos que a gente analisou mostram é saber diferenciar, sabe? Uma coisa é validar um sentimento, que é sempre legítimo, né? Raiva, tristeza, medo, o que for. Outra coisa é validar uma ação que não foi legal, tipo bater, gritar, quebrar alguma coisa. A gente precisa ver como separar isso na prática. Exato. E, nossa, uma coisa que me pegou nos textos foi essa ideia de criar um espaço seguro, porque é tão importante essa segurança para a criança poder sentir e principalmente aprender a dar nome para o que está sentindo. Antes de tudo, né? Vamos pensar na validação. Como que isso funciona mesmo? Tinha um exemplo ótimo num artigo, aquela cena clássica. A criança fica frustrada porque não consegue encaixar uma peça, sabe? E aí joga o brinquedo longe. Ah, sim, essa cena é comum. Isso. E a sugestão lá não era o típico, não, joga as coisas, para de chorar, mas algo mais tipo, nossa, filho, eu tô vendo que você tá muito frustrado porque a peça não encaixa. É chato mesmo, né? Dá uma raiva. O foco é validar a raiva, o sentimento em si, mas por que isso funciona melhor? Então, essa validação, ela é poderosa. Vários especialistas que a gente leu, eles apontam que essa atitude comunica para a criança, olha, eu vejo o que você está sentindo e tudo bem sentir isso. Evitar aquelas frases prontas, tipo, ah, não foi nada, ou engole o choro. Isso é mais sério do que parece. Teve até uma pesquisa mencionada que ligava essa invalidação na infância com mais ansiedade depois, sabe? Nossa! Então, validar não só cria confiança, mas ensina a criança a, entender as próprias emoções, não ter medo delas. Faz sentido. Fiquei pensando também naquela metáfora que uma psicóloga usou num vídeo, as emoções como mensageiras, ou tipo uma bússola. A raiva mostrando que um limite foi passado, talvez. A tristeza pedindo conexão. Olhar assim muda bastante a coisa, né? Muda tudo. Ajuda a gente a enxergar além do comportamento explosivo, da birra, do grito. Se a emoção é uma mensagem, como os materiais sugerem, né? O nosso papel não é calar o mensageiro. É mais ajudar a criança a decifrar o que aquela mensagem quer dizer. O que essa raiva está tentando comunicar. Que necessidade essa tristeza está apontando. A ideia não é fazer o sentimento sumir, mas ajudar a criança a ler esse mapa emocional. Ok, tá. E no dia a dia? Aquelas situações que a gente vive. A birra na hora de ir embora do parquinho, a frustração de perder um jogo, o medo do escuro. Os materiais falam disso. O primeiro passo, então, parece ser deixar sentir, sem julgar. Talvez ajudar a nomear. Usar algo como, parece que você tá chateado ou percebo que você tá com raiva. Exatamente isso. A escuta ativa, a empatia, são as ferramentas principais aqui. Tentar de verdade entender o ponto de vista da criança naquele momento. E um ponto legal que um dos textos trouxe é o adulto poder falar, eu sei como é, eu também me sinto assim às vezes. Sabe, isso normaliza a experiência para a criança. Ah, que interessante isso.
Tira aquele peso, né? Tira o peso de achar que tem algo errado com ela por sentir medo ou frustração, e aí vem o ciclo que os materiais reforçam muito. Primeiro a gente acolhe a emoção, valida o sentimento. Só depois, com calma, quando a poeira baixa, né, quando a tempestade emocional passou, aí sim a gente conversa sobre a ação. Dá para dizer, filho, entendo que você ficou bravo, mas bater não é o jeito legal de mostrar. O que a gente pode fazer da próxima vez? A gente guia o comportamento, mas sem culpar pelo sentimento. Então, o grande ponto que essa nossa análise está mostrando é criar um ambiente seguro, onde a criança pode sentir as coisas sem medo de ser rejeitada. Esse é o começo. E ter clareza que validar o sentimento não é dar carta branca para qualquer comportamento. Perfeito. É isso. É reconhecer a humanidade da criança com todas as emoções dela e, ao mesmo tempo, ser aquele guia firme, sabe? Que ajuda a aprender jeitos mais saudáveis de lidar com tudo isso e de se expressar no mundo. É um processo, né? Um aprendizado contínuo, para nós e para eles. Bom, agora que a gente explorou bem essa parte do acolhimento, acho que o próximo passo é entender como ajudar a criança a se expressar melhor, né? Comunicar o que sente de outras formas. Exato. A gente se baseou de novo em materiais de psicologia infantil, inteligência emocional. Isso. A ideia é achar umas estratégias bem práticas, sabe? E entender por que esse ambiente que acolhe o sentimento é tão importante. Como é que a gente ajuda a transformar aquela confusão toda de emoção em, sei lá, compreensão, em comunicação. Exatamente. Olha, não é para eliminar a emoção difícil, né? Ninguém quer isso. Mas é dar ferramenta para a criança conseguir navegar naquilo. E o ponto de partida, que as fontes todas batem na tecla, é essa capacidade de identificar e de dar nome ao que se está sentindo. Tem até um dado bem interessante da neurociência que você mencionou. O simples fato de nomear a emoção já dá uma acalmada. Ativa o córtex pré-frontal. Ah, que legal isso. É quase como, sei lá, acender a luz numa sala escura, né? Faz muito sentido. É como você falou, dá um mapa com legenda. E as fontes até sugerem ir além do básico, né? Tipo, feliz, triste, bravo. Isso. Ampliar para frustrado, animado, decepcionado, orgulhoso. Parece que quanto mais palavra, melhor a criança se entende, né? Com certeza. E o jeito como a gente pergunta também importa muito. Em vez de chegar e falar, você tá triste, que já meio que impõe, né? Sim, já direciona. Pois é. As fontes sugerem tentar algo mais aberto, tipo, notei que seu rosto tá mais fechado. O que tá passando aí dentro? Ou então observar e comentar com carinho, sabe? Perceber que você tá apertando as mãos. Parece que tá sentindo raiva. Isso ajuda a conectar a sensação lá dentro com o que aparece fora e com o nome da emoção. Falando nisso de conectar, as fontes trazem umas ideias bem práticas, né? Umas coisas para visualizar, para brincar com as emoções. Achei isso bem legal. Sim, muito bom. Esses recursos visuais são ótimos. Livros tipo O Monstro das Cores são um ponto de partida excelente para a conversa. Ah, esse livro é ótimo mesmo. É, né? E tem outras ideias também, tipo cartões com carinhas diferentes, sabe? Expressões faciais, ou até um emocionômetro. Emocionômetro? Como assim? É, tipo um termômetro visual para a criança poder apontar o quão forte está sentindo aquilo, a intensidade. O bacana dessas ferramentas, que as fontes mostram, é que elas ajudam a criança a botar para fora, a organizar a emoção. É um passo concreto que ajuda na regulação. Até uma coisa simples como um espelho, para fazer careta e ver a própria emoção no rosto, já ajuda nessa conexão corpo-sentimento. Isso me lembrou um outro ponto, assim, fundamental que as fontes destacam. A linguagem que a gente usa. A diferença enorme entre validar o sentimento ou invalidar. Tipo dizer, nossa, eu entendo que você está muito frustrado porque essa peça não encaixa, é bem diferente de só falar, não joga as coisas. Nossa, sem dúvida. É reconhecer que o sentimento é legítimo. Mesmo que o comportamento em si, a ação não seja permitida, né? Validar primeiro. É normal sentir essa raiva quando algo não dá certo, para depois pensar numa solução, numa ferramenta. Evitar aquelas frases tipo, para de chorar, ou, ah, não foi nada, não é para tanto. Isso ensina a criança que sentir é errado, ou que é vergonhoso. É verdade. E as fontes alertam, né? Isso pode levar a problema lá na frente. Ansiedade, dificuldade de expressar o que precisa,
A validação, ao contrário, ela constrói confiança, cria uma ponte. E essa validação fica ainda mais forte quando a gente usa aquele vocabulário mais específico que a gente falou, né? Reconhecer a frustração é mais potente do que só dizer, tudo bem, fica bravo. Mas é o nosso papel, assim, como modelo, como exemplo. Ah, fundamental. As crianças são esponjas, né? Elas observam tudo, como é que nós, adultos, lidamos com o nosso próprio estresse, com a nossa raiva. Verbalizar o próprio processo, tipo, nossa, eu tô ficando irritado com esse trânsito, preciso respirar fundo aqui. Isso é uma aula de autorregulação muito mais poderosa que qualquer discurso. É ensinar fazendo, né? E aquela história da presença atenta, o que as fontes dizem sobre isso. É uma ferramenta também. É uma ferramenta poderosíssima em si. Não é só estar no mesmo lugar, fisicamente. É estar ali, ó, de verdade, disponível, oferecer um abraço, sabe? Escutar sem ficar julgando ou só fazer companhia, às vezes quieto, lá no cantinho da calma, que, aliás, as fontes frisam bem. Não é castigo, é um lugar seguro, um refúgio. Certo. Essa conexão, esse sentimento de eu tô aqui com você nisso que você está sentindo, isso passa uma segurança enorme. E ensina que ela não está sozinha naquilo. Entendi. Então tá, resumindo aqui o que a gente pensou das fontes. A gente precisa ajudar a nomear as emoções, usando mais palavras, um vocabulário mais rico, validar o que a criança sente com o que a gente fala e com a nossa presença, usar ferramentas lúdicas, né, para ajudar a identificar e, claro, ser um bom exemplo de como lidar com os nossos próprios sentimentos. É um trabalho constante, né, de sintonia fina. Olha, hoje a gente vai focar num ponto bem delicado, né, que gera muita dúvida. Como é que a gente age durante aquelas explosões emocionais das crianças? As famosas birras, os colapsos. Isso mesmo. A missão aqui é entender o que fazer ali na hora H, sabe? Mantendo a nossa calma, claro, e ajudando a criança a se reorganizar. E o mais importante, Sem invalidar o que ela está sentindo. Vamos tentar desempacotar isso? exatamente. E olha, é um desafio e tanto, né? Até pra gente que é adulto. Como as fontes que a gente viu indicam, é fundamental, primeiro, assim, reconhecer a função dessas emoções que parecem tão intensas, tipo raiva, tristeza, medo. Elas são como bússolas internas, sabe? Faz sentido. Então tá, a criança explode. Qual seria o primeiríssimo passo para quem tá ali cuidando? Ah, talvez o mais difícil, manter a própria calma. A gente sabe que falar é fácil, né? Mas no olho do furacão. Com certeza. Mas a nossa reação é o principal modelo para a criança, né? Como a gente viu na modelagem emocional. O jeito que o adulto reage ensina a criança. Então, respirar fundo, talvez contar até 10 antes de agir. Isso pode ser crucial. Várias fontes apontam para isso. Certo. A calma do adulto como base. Mas e como lidar com aquela intensidade toda da criança sem simplesmente mandar parar ou gritar de volta? E entra a validação, que é um ponto, assim, chave, sabe? Que aparece bastante. É essencial validar o sentimento, entende? Mesmo que o comportamento não seja legal. Dizer algo como, nossa, filho, eu tô vendo que você tá com muita raiva porque queria o brinquedo agora. É muito frustrante mesmo não conseguir na hora, né? Percebe? Entendi. Isso não significa concordar com o grito ou com o chute se houver. É só reconhecer que a emoção por trás é válida. Ah, tá. Separar a emoção da ação. Tipo, eu entendo que você tá bravo, filho, é normal sentir raiva. Mas a gente não pode bater, tá? Bater machuca. Algo assim? Perfeito, exatamente isso. Separar o sentir do agir. E a segurança sempre em primeiro lugar, claro. Depois de validar, se tiver agressão, o limite tem que ser muito claro. Olha, bater não pode, machuca. Certo. Aí você oferece presença. Fica perto, com calma. Se a criança aceitar, um abraço, um colo ajuda muito. E aquele cantinho da calma que alguns materiais mencionam, Sim. é importante que seja um refúgio seguro, um lugar para a criança escolher e ir para se acalmar. Sabe? Nunca jamais como um castigo ou um tempo de isolamento forçado. Isso faz toda a diferença. Nossa, faz todo sentido essa diferença. E quando a tempestade começa a acalmar, a intensidade vai diminuindo, como a gente ajuda a criança a voltar para o eixo? Olha, o primeiro passo é esperar. Pode parecer contraintuitivo, mas tentar conversar, dar lição de moral, resolver a coisa toda
No auge da emoção, geralmente não funciona. Imagino que não. O cérebro ali está sequestrado pela emoção, né? Não está pronto para raciocinar. Então tem que esperar a onda baixar um pouco, deixar a poeira assentar, como você disse antes. Ok, esperar. E depois que acalmou mais? Aí sim, quando a criança está mais receptiva, é o momento da conexão, de entender o que houve. A gente pode lembrar ela de coisas que ela já sabe fazer para se acalmar, tipo respira fundo. Talvez usar aquela brincadeira da flor e da vela, sabe? Cheirar a florzinha, soprar a velinha. Ah, sim. As técnicas de respiração. Isso. E depois conversar sobre o que aconteceu, mas conversar para entender, não para brigar. Perguntas como: agora que a calma voltou um pouquinho, me conta o que aconteceu que te deixou com tanta raiva. Entendi. Ajudar a processar. Exato, ajudar a nomear o sentimento, a entender o gatilho, o que ela precisava naquele momento. E aí, junto com ela, pensar, puxa, da próxima vez que você ficar assim tão frustrado, o que será que a gente pode fazer de diferente? É construir junto, sabe? Muito bom. Falamos do durante, do depois e a prevenção, para tentar diminuir a frequência ou a intensidade dessas crises. Os materiais falam bastante de repetição, rotina, segurança. Sim, a chave aí é a consistência da nossa resposta. Criar um ambiente que seja emocionalmente seguro, onde a criança sabe e ela sente que o sentimento dela vai ser acolhido, vai ser visto, mesmo que o comportamento precise ser corrigido com gentileza, né? Uhum. Isso diminui a necessidade da criança gritar emocionalmente para ser ouvida, entende? E claro, o nosso exemplo. Como nós lidamos com as nossas frustrações no dia a dia. Isso é uma aula constante para eles. A modelagem é fundamental. É verdade. O objetivo não é evitar que sintam raiva, tristeza. Isso é impossível e nem seria saudável. Mas é construir, aos pouquinhos, um repertório para que ela mesma consiga lidar melhor com essas ondas emocionais. É uma jornada mesmo, né? Uma construção diária. Fica muito claro que o foco é esse acolhimento da criança, onde ela está, com o que ela está sentindo. Exatamente. E acho que uma mensagem super importante para quem cuida e que a gente vê nas fontes é: você não precisa ter todas as respostas certinhas, sabe? Não precisa ser perfeito. O mais importante é estar presente. Presente. Presente, conectado, disposto a validar o que a criança está passando. Essa conexão, essa validação, elas são muito poderosas. Transformadoras mesmo. Excelente ponto para a gente fechar essa análise de hoje. Foi muito esclarecedor. E para quem acompanha a nossa conversa, fica talvez uma reflexão, né? Quando a gente pratica essa validação, essa calma, essa corregulação com as crianças, será que isso não nos ajuda também a olhar para as nossas próprias emoções, para as nossas reações de um jeito diferente? Fica aí para pensar. Bom, se você gostou da nossa conversa hoje, fica o convite, se inscreve aí no canal Pais em Sintonia, ativa as notificações para não perder os próximos papos e, claro, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. Ah, e confere lá o e-book que mencionamos, A Fórmula do Sono para Bebês. Um abraço e até a próxima.